Em um evento descrito como um erro diplomático de grandes consequências, o Starmer, que é o primeiro-ministro inglês e líder do partido teoricamente trabalhista, estendeu o tapete vermelho para Donald Trump. O que o Trump fez para ser o primeiro plebeu a ser convidado 2 vezes a Windsor, com toda a pompa e circunstância? Nada. De fato, ele foi a primeira pessoa sem sangue real até, a ser agraciado com essa honraria. Mas ele não fez nada pelos britânicos. A relação do governo dele, da administração dele com o Reino Unido tem sido normal. Pressão tarifária, tudo muito parecido. O que acontece é que ele tem feito elogios um pouco mais enfáticos e recuperado uma ideia muito velha de relação especial entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Uma ideia que foi lá, inventada pelo Churchill. Já no governo do Eisenhower, isso já estava em decadência, já era uma ideia caducada, antiga. Né? Mas, inclusive, este é um momento vergonhoso para Londres e para Washington, porque um senhor chamado Lord Manderson foi removido do posto de embaixador inglês nos Estados Unidos porque recuperaram documentos, fotos que mostram a sua amizade próxima com o criminoso Jeffrey Epstein. Eu me pergunto então qual é o encanto de Trump sobre Starmer, sobre o rei Charles III. Pior ainda, qual é o encanto do Reino Unido na opinião pública? Um país que desde a Idade Média é criticado pelo continente, acusado de traição e de falta de lealdade. Durante a Revolução Francesa, por exemplo, eles tentaram se intrometer na política revolucionária e aí ganharam um monte de poemas, sendo chamado de Perfide Albion. Albion é o nome antigo que deram para o arquipélago. Até hoje essa é uma ideia muito, muito presente, muito, muito citada na diplomacia, em estudos de diplomacia. O caso mais recente dessa perfídia foi a descoberta de que soldados israelenses foram treinados pelo exército inglês, que os militares ingleses deram apoio de inteligência, de cobertura para Israel no contexto de Gaza. Até aí tudo bem ou não. O problema é que é você fazer isso sendo um governo teoricamente crítico de Israel, que é o que tem acontecido. O Corbyn, ele não pode... O Corbyn não, Desculpa. O Starmer não pode criticar de um lado e ter esse tipo de atitude do outro. Assim como o Lord Manderson, que é de extração judia, tem muitos outros judeus com grande influência no Partido Trabalhista, e foram esses caras que removeram o Corbyn da liderança do Labour, do partido do Starmer. Então fica a sensação de que o Reino Unido é uma geringonça, uma espécie de máquina toda desconectada, toda estranha. Tem uma desconexão entre o Reino Unido e o continente, uma desconexão entre a política e o que dizem os políticos e as ações militares, uma desconexão entre o povo e os seus representantes. E, honestamente, para mim, uma desconexão do próprio país com uma ideia de modernidade. Esse é um Frankenstein político, a gente sabe, é uma aberração moderna. Se você já tentou entender a entidade política da Grã-Bretanha, da Confederação Britânica, das dependências da coroa, você sabe que é uma gambiarra geopolítica. E hoje, dentro dessa gambiarra geopolítica, você tem um rei que também representa o pior do reino. Ele está com câncer, por exemplo, e disse que tem se curado com poções mágicas. Isso parece coisa, realmente, de uma farsa, de um país que é uma espécie de parque temático. Vamos colocar aqui um rei medieval estranho que toma poções.
Em termos de legitimidade, a família do rei é muito discutível, né? Eles usam esse sobrenome Windsor, né? Que é para apagar a origem deles. Eles têm uma origem de sitiantes alemães feudais. Essa é a realidade, né? Se fosse para usar o sobrenome verdadeiro, sei lá, o Charles III assinaria o sobrenome Saxe, Coburg und Gotha, Schleswig-Holstein, Sonderburg, Glücksburg. Tá bom para você? O George V foi quem resolveu mudar esse sobrenome para Windsor, né? No contexto da Primeira Guerra. Até aqueles lunáticos lá, né, da pseudo-família real brasileira em Petrópolis, tem mais pedigree, né, do que esses ingleses. Então, assim, o Donald Trump, que é um cara endinheirado e ignorante, cair no conto da Inglaterra, que é um parque temático medieval, é uma coisa, né? Mas esses britânicos caírem na conversa do Trump, para mim é muito mais grave. A gente até repercutiu aqui nesse canal, né, uma manifestação contra imigrantes, em que, né, era quase todo mundo muito trumpista, né? E aí foi o Musk falar pra galera com uma live e tudo mais. Essa pompa toda que foi dada ao presidente americano pelo Partido Trabalhista, que é teoricamente de esquerda, isso não vai ser esquecido. Não vai, né? O Jeremy Corbyn, que foi defenestrado do Labour porque criticou Israel, já tem um partido dele. Ao que parece, é um partido muito promissor, com uma proposta, uma plataforma sólida de esquerda, né? De esquerda mesmo, não para inglês ver, né? Então ficaremos ligadinhos, né? De olho no futuro daquelas ilhas, lá onde não tem sol, não tem comida boa e pelo jeito agora não tem dignidade também.